Olá a todos, meu nome é Bruna Barreto Prisbulinski, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia na Universidade Federal da Grande Dourados. Faço parte do grupo de pesquisa em avicultura, sob orientação do professor Dr. Rodrigo Garófalo Garcia, e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Características Físico-Químicas de Diferentes Materiais de Cama de Frango. A cama, onde as aves ficam dispostas durante todo o período de criação, ela é um componente importante desse ambiente, já que a ave passa mais de 80% do seu tempo deitado sobre ela. E o substrato utilizado como cama, ele tem uma importante função de evitar o contato direto dessas aves com o piso, diminuir a variação de temperatura, além de absorver a água, a excreta, a ração e as penas desses animais. E as características naturais do material e as suas alterações durante o ciclo de criação, elas devem ser levadas em consideração na escolha desse material como cama de frango de corte. E diante da alta demanda da maravalha, já que a maravalha é o principal material utilizado como cama no mundo todo, essa alta demanda, seja pelo setor da avicultura ou pelos outros sistemas de produção animal, ou até mesmo como fonte de energia, intensifica aí essa busca por materiais que substituam a maravalha. A casca de arroz também ela tem um limitante, já que ela fica restrita às regiões onde são produtoras do grão, né? Então, ela acaba não sendo ofertada em todas as regiões. E quando a gente observa a gramínea desidratada, ela é um material descartado, né, após o corte da grama na área urbana, e inserir esse material na cama seria uma alternativa de diminuir aí o uso da maravalha e da casca de arroz, e além de contribuir para um destino adequado do resíduo, né, dessa gramínea. Então, nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes tipos de materiais de cama, com inclusão de gramínea desidratada, sobre as características físico-químicas dos materiais utilizados. Então, o experimento foi conduzido, né, na universidade, no aviário experimental da UFGD, e foram utilizados aí os tratamentos de maravalha e casca de arroz sobre 3 diferentes níveis de inclusão de gramínea desidratada, que seriam 0, 25 e 50%, com 6 repetições, totalizando 36 VOCs. Então, foi alojado 1.080 pintainhos de corte de 1 dia de idade, machos da linhagem Kobe, numa densidade de 14 aves por metro quadrado. As análises realizadas para mensurar a qualidade físico-química foram temperatura interna de cama, pH e matéria seca, sendo que a temperatura interna foi realizado in loco. Então, foi introduzido um termômetro espeto em 2 pontos do box, realizado à média, para mensurar a temperatura nas idades experimentais 0, 1, 14, 28 e 42 dias, diferente do pH e da matéria seca, onde foi coletado o material nesses períodos experimentais, e esses materiais foram congelados para a posterior análise, tá, de pH e matéria seca. Em relação à análise estatística, os dados foram submetidos à análise de variância, né, e realizados os desdobramentos desses efeitos das interações nos efeitos principais, que no caso era o substrato, maravalha e casca de arroz, e os níveis de inclusão da gramínea desidratada, e aí foi avaliado através das regressões, né, utilizando polinômios ortogonais e as comparações de médias pelo teste de Tucker. As variáveis de pH e matéria seca ainda foram observadas como medidas repetidas do tempo, tá? Em todas elas,
as análises realizadas, né, tiveram um nível de significância a 5%. Então, aqui observando os resultados das médias de temperatura, nós podemos ver que houve efeito isolado do substrato. Então, a casca de arroz, ela apresentou uma maior temperatura interna quando comparado com a maravalha. E em relação ao tempo, também houve efeito isolado, sendo que a cama de casca de arroz apresentou um comportamento aí linear crescente, né? Conforme a equação, mostrando que conforme foi passando os dias, essa temperatura também foi aumentando. Então, com o aumento da umidade da cama, né, que também ela aumenta no decorrer do período do lote e do tempo do lote, os poros do substrato são preenchidos por água e aí acaba ocorrendo um aumento da pressão e favorece a condutividade térmica, essa pressão que acaba sendo exercida. E aí permite com que o calor seja conduzido mais facilmente. Nas médias de pH, houve interação do tempo, dos níveis, né, e do substrato utilizado. E aí, quando a gente observa, né, as equações, elas tiveram um efeito quadrático negativo para todas as inclusões de gramínea. Tá? Então, todas elas apresentaram o mesmo comportamento. Cabe ressaltar também que a maravalha pura, ela possui um pH diferente quando incluído a gramínea. Então, o material puro é um pH menor, né, diferente da casca de arroz. Então, ela apresentou um comportamento, quando misturada, bem diferente. Então, isso se dá, né, as características aí do material, né, principalmente a característica estrutural. E esse aumento de pH, ele está relacionado também à carga bacteriana, que interfere nesses teores de pH, favorecendo a acidificação do meio. As médias de matéria seca tiveram efeito dos níveis de inclusão e do tempo, apresentando um efeito, uma equação quadrática positiva em todas as inclusões. E aí a gente pode relacionar também que a maravalha, mesmo a gente não observando aí a questão entre casca de arroz e maravalha, o foco seja a inclusão dos níveis de gramínea, outros autores observaram que a maravalha conseguiu absorver uma maior umidade dessa excreta. E essa variação, né, em relação à literatura e ao nosso trabalho, ela pode estar em virtude da não padronização do material de origem, né, apresentando tamanhos de partículas diferentes. Então, a gente observa que, dependendo da origem da maravalha, ela tem características diferentes, mais pó, tamanho de partícula, e isso pode estar relacionado também à umidade desse material. Então, como conclusão, as características estruturais, né, elas se alteram conforme o material utilizado, e a casca de arroz, ela apresenta condições físico-químicas inferiores à da maravalha no que se refere à temperatura interna da cama. Quando observamos a inclusão de 50% da gramínea, independente do substrato, ela retém mais umidade, limitando sua utilização. Então, agradeço a atenção de todos e fico à disposição, né, através do e-mail, para responder qualquer dúvida. Muito obrigada.